Se você é professor ou atua no departamento de ensino de sua igreja, não pode deixar de ler a revista Ensinador Cristão, a ferramenta ideal para dinamizar o seu ministério. Adquira agora mesmo a revista Ensinador Cristão, um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 13. Renovando a aliança. Saúdo os professores, superintendentes de escola dominical, demais irmãos e amigos, com a paz do Senhor. Hoje chegamos ao fim das lições da revista Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. E eu quero de antemão agradecer a todos que estiveram conosco ao longo desses 3 meses, compartilhando essas experiências e o conhecimento da Palavra de Deus. Continuem orando por nós. Queridos, esta lição de número 13, renovando a aliança. O texto do dia está em Josué capítulo 24 e versículo 31. Nesta lição, nós abordaremos os últimos capítulos do livro de Josué. 24:31 de Josué diz assim: Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Então, o livro de Josué começa com o chamado daquele grande homem, depois a preparação para Josué atravessar o Rio Jordão juntamente com o povo de Israel. O povo atravessa o Rio Jordão, eles se instalam em Gilgal, ali naquele acampamento, eles são circuncidados, celebram a primeira Páscoa na terra prometida. Depois Josué tem o encontro com o anjo do Senhor ao pé de Jericó, recebe as instruções para a batalha, vai à luta contra Jericó, Deus dá uma vitória extraordinária àquele povo. Acontece, porém, que Acã peca e Israel todo padece uma derrota, com 36 hebreus morrendo quando foram investir contra a cidade de Ai. E aí Josué ora, busca a Deus, Deus mostra qual é o problema, o pecado de Acã é solucionado e Deus mais uma vez autoriza a Josué e a Israel a irem contra a cidade de Ai. Logo em seguida, e Deus dá uma grande vitória, quando as cidades reinos do sul observam que Deus deu vitória a Josué e a Israel, tanto contra Jericó quanto contra Ai, eles fazem uma confederação para lutarem contra Israel. Só que ali os gibeonitas, heveus, decidem ser dissidentes e buscam fazer uma aliança com Israel. E quando fazem essa aliança, as pessoas do sul, os reinos do sul, se revoltam e decidem atacar os gibeonitas. E como Josué já tinha feito uma aliança com os gibeonitas, Israel viaja a noite toda, caminha a noite toda, marcha a noite toda e ao amanhecer do dia, ele chega nas cidades, Israel chega nas cidades de Gibeão e ali tem uma luta, uma guerra tremenda contra aqueles reis do sul. Mas Deus dá uma vitória extraordinária a tal ponto de fazer, inclusive, o sol e a lua pararem. Depois disso, o Senhor continua trabalhando em favor de Israel, mas a confederação das cidades do norte, mais uma vez, eles se reúnem, os inimigos ao norte se reúnem, eles eram inimigos mortais entre si, tinham inimizade histórica, mas para se livrar de Israel, eles se reúnem e dizem, vamos lutar contra Israel. E tem uma guerra que demora vários anos,
a guerra contra as cidades do norte. Mas enfim, o Senhor concede uma grande vitória, capítulo 11 do livro de Josué, e por fim Deus determina que Josué faça a divisão da terra. E é feita a divisão com as tribos do norte e do sul, e logo em seguida Josué vai renovar essa aliança com os filhos de Israel. E nós estamos aqui nos últimos capítulos. A terra já foi dividida, as cidades de refúgio já foram distribuídas, as cidades dos levitas já foram distribuídas, a tribo de Ruben, de Gade e metade da tribo de Manassés já voltou para a Transjordânia, e agora Josué está no fim da vida, está perto de morrer. Aí ele vai procurar chamar o povo, fazer 2 reuniões solenes com o povo, e é sobre isso que nós trataremos nessa derradeira lição. Mas deixe-me primeiro traçar os objetivos desta última lição. Primeiro, mostrar como aconteceu a assembleia de despedida e o discurso de Josué em Siló. Segundo, compreender como aconteceu a assembleia perante Deus em Siquém, os pontos do discurso profético, a renovação da aliança e o fim do ciclo histórico. E, por fim, aprender acerca da história recente de Israel, seu ressurgimento como Estado, conflito e perspectivas. Queridos irmãos, esse último objetivo, ele foi condensado em um único tópico, mas certamente vocês poderão buscar na literatura secular informações bem mais aprofundadas. No livro de apoio, nós já colocamos uma série de outras informações, principalmente sobre os acontecimentos históricos mais recentes da história do povo de Israel, e penso que será muito importante vocês fazerem a leitura do último capítulo do livro, que vai falar acerca desse tema. Josué reúne o povo em Siló. Ele chama o povo porque ele reconhece a hora certa de deixar de exercer o seu ministério. Ele está perto de abandonar a liderança, porque Deus já estava perto de o levar. E ele faz um discurso contundente, um discurso forte, falando sobre os dias futuros e alertando acerca das escolhas. Querido professor, nossos alunos precisam fazer boas escolhas. Josué, ele é muito enfático no capítulo 23, versículo 6, em dizer: esforçai-vos. Eu só cheguei até aqui porque eu me esforcei, porque eu lutei, porque eu batalhei. E vocês, em relação ao futuro, se esforcem, lute. E Deus espera que vocês se esforcem. Foi isso que Josué disse naquela primeira solenidade em Siló, alertando os seus filhos na fé, os seus conterrâneos, acerca das consequências da desobediência. Sejam obedientes, porque a primeira geração que saiu do Egito, morreu no deserto, porque eles tinham fé, mas eles não eram obedientes. Mas a geração de Josué foi uma geração que creu, que decidiu crer contra a esperança, mas foi obediente. E por isso caíram os muros de Jericó, por isso o sol parou, por isso as nações não resistiram diante de Josué. Onde ele colocou a planta do pé, Deus deu em possessão e herança. E agora Josué vai chamar os seus conterrâneos para dizer também que a justiça de Deus é implacável. No fim do discurso, Josué os lembrou de como nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que o Senhor falou para eles. E aí ele estava querendo também dizer assim: como vocês foram obedientes, Deus cumpriu todas as suas promessas. Agora, se vocês forem desobedientes, o Senhor também vai cumprir, vai coroar, vai trazer justiça, vai fazer justiça em relação às vossas infidelidades. Essa foi
primeira reunião que Josué fez. E depois ele faz uma outra reunião. Nessa outra reunião, Josué não fez mais um discurso de despedida, mas quando ele marcou a outra reunião em Siquém, ele trouxe uma palavra profética. Glória a Deus! Como nós precisamos de profetas no nosso tempo. Como nós não precisamos de coaching cristão, nós precisamos de profetas. Profetas que sejam pastores, se tiverem a profissão de psicólogo, ótimo. Mas esses profetas, eles têm que exercer o dom profético. Eles têm que exercer a função profética, o ministério profético. E foi isso que Deus fez por intermédio de Josué. Josué abriu o discurso dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Ele não foi com medidas paliativas ou com palavras para agradar, politicamente corretas, não. Ele foi trazer uma mensagem do céu. E como nós precisamos de mensagens do céu. Então ele narra toda a trajetória do Egito e concluída a profecia, até ele chegar ali, Josué faz uma retrospectiva desde a saída do Egito até chegarem ali, e aí concluída a profecia, Josué conclamou o povo a servir ao Senhor. Aquele versículo célebre: escolhei hoje a quem vós servis, se aos deuses a quem vossos pais serviram além do rio, ou aos deuses em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí o povo decide: não, nós vamos servir, Josué, nós vamos servir. E aí Josué faz um memorial. E aí naquele memorial ele escreveu um pacto no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo de um carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 26. Ele faz a renovação da aliança. Vocês querem servir ao Senhor? Queremos servir ao Senhor. Então vamos agora fazer um juramento diante do Senhor. Vamos erigir um memorial. Vamos colocar aqui a lei do Senhor. E todos eles prometeram que haveriam de servir ao Senhor. É o grande legado de Josué. O legado de Josué, o legado de todos nós, não é dinheiro, terras, herança. O legado de Josué é que os nossos descendentes possam seguir os nossos passos e continuar servindo a Deus. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí, logo em seguida, Josué morre. O sacerdote Eleazar também morre. E no fim do livro, esse finzinho do livro não é escrito por Josué, é escrito certamente por um daqueles anciãos que estavam ali naquele tempo. E o livro termina de forma magnânima. Josué morre, Eleazar morre, e eles também fazem um evento para enterrar o caixão de José. E é interessante, eu gosto muito disso, porque Josué, ao longo de todo o livro, quando ele falava acerca de Moisés, ele dizia: Moisés, servo do Senhor. E quando ele se referia a ele próprio, ele dizia: Josué, servidor de Moisés. Mas agora, nessa parte póstuma, nesse escrito que foi feito após a morte de Josué, o escritor diz que Josué é servo do Senhor. Não apenas servidor de Moisés, mas servo do Senhor. O Espírito Santo reconhecia na vida daquele homem não apenas o serviço humano de submissão ao líder Moisés, mas que ele era servo de Deus. Glória ao Senhor. E o tópico 3, queridos, é o que a gente chama de um salto para o futuro. A história dessa saga dos hebreus, desde a saída do Egito com Moisés até a entrada na terra de Canaã com Josué, até a morte de Josué,
essa saga, essa história não termina aqui. Essa história ela continua. Ela transcende vários e vários livros da Bíblia. E o povo de Deus ainda hoje está vivendo humanamente lá no Oriente. Né? E nós fazemos agora um salto para o futuro. E saímos das páginas da Bíblia e pulamos para o século XIX, quando a nação de Israel ressurge. Os irmãos sabem que no ano 70 depois de Cristo houve um evento chamado de diáspora. Os judeus foram dispersos por todo o mundo. Quase 2000 anos depois, essa nação renasce. Deus levanta um movimento chamado de movimento sionista, e no livro nós abordamos isso de maneira bastante enfática. Essa nação, os judeus começam a voltar para a sua terra. Houve muitas guerras e muitas conquistas desde então. E na década de 40, a ONU decidiu criar novamente o Estado de Israel. Há uma profecia bíblica que diz: poderá uma nação nascer em um só dia? Pois é, uma nação nasceu em um só dia. Mas muitos conflitos desde então foram desencadeados, várias guerras, e Deus continuou lutando ao lado do seu povo. E mais recentemente nós temos conhecimento de muitos eventos chamados de intifadas, em que há uma revolta popular procurando desestabilizar Israel, destruir Israel, grande incompreensão tanto dos vizinhos quanto das nações, de muitos povos, por não amarem Israel, mas o Senhor ama Israel e nós temos que orar por Israel. Os nossos alunos precisam amar Israel, orar por Israel, porque há promessa de Deus sobre aquele povo. E o Senhor disse a Abraão que abençoaria, né, e também amaldiçoaria aqueles que os amaldiçoassem. Então nós amamos a nação de Israel. Sabemos que Israel é o termômetro do mundo. Tudo que acontece ali de conflito já se fala em Terceira Guerra Mundial, mas nós sabemos que o futuro daquele povo será um futuro glorioso, porque Deus tem promessas sobre aquele povo. Há um remanescente que Deus vai suscitar e que vai ser muito importante em eventos escatológicos mencionados nas Escrituras. Fica aqui o nosso conselho a todos os professores que possam estudar com mais afinco essa questão, esse conflito árabe-israelense tão presente nos nossos dias, nos noticiários, nas revistas, nos jornais, e que possamos aprofundar e ter uma aula rica, instrutiva, e que possa trazer aos nossos alunos um bom conhecimento para que eles tenham sempre crescimento espiritual e também cognitivo para a glória do nome do Senhor. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe, tenha uma excelente aula em o nome de Jesus. CPAD, a editora da Escola Dominical.